Muito bem, hoje o tema é médias móveis e por que elas são importantes dentro do mundo das criptomoedas e de uma maneira geral dentro do mundo dos gráficos. Meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido como Stober no mercado financeiro. Eu opero desde 1998. Eu sou um cara apaixonado por análise técnica e por os gráficos em si. Não se esqueçam, nós vamos aqui abordar dentro dos próximos dias todos os conceitos de entender o gráfico dentro de uma criptomoeda. Para isso, então, não se esqueçam de se inscrever no canal, sinozinho que está ali embaixo, acho que está aqui embaixo em algum lugar. Assina para vocês serem avisados toda vez que eu colocar um vídeo novo e, ao mesmo tempo, também não se esqueçam de deixar um joinha para automaticamente divulgar o nosso trabalho. Compartilhem esse vídeo porque esse vai ser um vídeo bastante interessante para todos os amigos, espero que esse. Vamos falar um pouquinho sobre médias móveis e por que elas são importantes dentro do mundo dos gráficos e dentro basicamente dos conceitos de mercado, de ler gráficos em si. Então, as médias móveis elas são talvez a primeira ferramenta que foi criada dentro do entendimento gráfico e dentro da forma de se utilizar a leitura deste tipo de sinal aqui. Bom, para que serve uma média móvel? Basicamente o conceito de uma média móvel, meus amigos, é nós pegarmos, aqui no caso nós temos uma média móvel de 8 períodos, então a gente pega os últimos 8 fechamentos, somamos isto e dividimos por 8. Então eu pego os últimos 8 fechamentos, uma média móvel aritmética, é isso basicamente. Pega o número de fechamentos que você quer representar, por exemplo, 5 dias, soma e divide por 5. E com isso você vai ter um número. Aí no dia seguinte, você vai tirar o primeiro número, você vai remover o primeiro número e da série e você vai adicionar o número que entrou. E com isso você vai ter criado uma média móvel que vai se deslocar ao longo do tempo. Então você tira o primeiro da série e você acrescenta o próximo que entrou. E com isso aquele número modifica-se e daí você tem essa linha aqui, que poderá estar subindo, poderá estar caindo ou poderá estar de lado. Para que ela serve basicamente? Qual que é a função da média móvel? Bom, a função da média móvel, como você já pode ter percebido, basicamente é nos indicar a direção que o mercado está indo naquele período que ela representa. Então, se eu tenho uma média móvel, por exemplo, como essa, de 80 dias, e esta média móvel de 80, na verdade 80 dias não, perdão, 80 candles de 120 minutos, e esta média móvel está apontando para baixo, isso significa que a cada novo fechamento que está entrando, o mercado está numa direção baixista. O mercado está dentro de uma tendência de baixa no período de 80 candles de um gráfico de 120 minutos. Se eu colocasse aqui um gráfico diário, então seria o quê? Seria 80 dias, porque ela representaria a média de 80 dias. Aqui no caso, a gente tem uma média móvel de 8 contra uma média móvel de 80. Bom, então a média móvel ela vai funcionar para uma série de pontos. Primeiro, nos dá a tendência do período representado. Primeiro aspecto. Ok? Segundo aspecto. Funciona como suporte ou resistência. Por que isso? Porque basicamente, se você, pense comigo, você está acostumado a pagar R$100 pelo quilo da carne. Você chega no supermercado e você vê a carne cotada a R$150. O que você faz? Não vai comer carne naquele dia. Chega no supermercado e vê a carne a R$100, você vai comprá-la. Vai funcionar como um suporte. Então funciona como um suporte e como uma resistência. Todo mundo consegue se lembrar mais ou menos quanto que pagou em média por um determinado ativo nos últimos N dias, nos últimos 20 dias, nos últimos 15 dias ou nos últimos 30 dias. Então as médias funcionarão como suporte, como resistência, também funcionarão como um ímã de atração ou um ímã de repulsão. O que tu quer dizer com ímã de atração e ímã de repulsão, Stober? Bom, se a gente colocar aqui basicamente, vejam que a partir da distância da média móvel de 8 aqui, a gente não consegue se afastar muito e a gente volta.
a gente não consegue se afastar muito, a gente volta. A gente não consegue se afastar muito para cima, a gente volta. Então existe um ímã de atração que traz os preços de volta para as médias. Eu muitas vezes digo que as médias se comportam muito como uma brincadeira nossa, né? Muito como as mulheres trabalham com os homens, né? Quando o cara chega perto da mulher, quando o cara está longe da mulher, a mulher chama ele. Vem meu querido que eu vou tratar você bem. Quando ele se aproxima, ela manda ele embora. E daí quando ele se aproxima, ela manda ele embora. E daí quando ele se aproxima, ela manda ele embora. Mas quando ele está longe, ela chama ele de volta. Quando ela está longe, ela chama de volta. Os homens também são assim. Hoje em dia tem muito homem canalha que faz justamente isso. Mas é como funcionam os relacionamentos humanos. Tá longe, tu chama de volta. Tá perto, tu manda embora e trata mal. Infelizmente, as pessoas trabalham dessa maneira nessa vida. E isso acontece também muito com criptomoedas. Tá? Muito com criptomoedas. Vejam que a gente se afasta e ela volta. E ela se afasta e ela volta. É um ímã de atração. Ela se afasta e volta. Ela se afasta e volta. Portanto, já automaticamente entendemos que comprar um ativo quando a gente estiver muito afastado da média, usualmente não é uma boa ideia, porque vai acontecer um certo período de retorno para próximo desta média móvel, como vocês estão vendo aqui nesse momento. E isso já é um primeiro conceito importante para a gente trabalhar. A gente tem que procurar tomar o ativo o mais próximo possível das médias móveis, porque ali nós vamos ter muitas pessoas se lembrando que é um bom ponto de tomada de posição. Então, como a gente estava vendo, as médias móveis funcionam como suportes, as médias móveis funcionam como ímã de atração e as médias móveis funcionam também como direção. Mas uma pergunta que muitas pessoas fazem, e é uma pergunta legítima, principalmente para quem está no início, é: mas qual média que eu uso, Stormer? Eu vou usar uma de 20, eu vou usar uma de 10, eu vou usar uma de 50, eu vou usar uma de 200? Qual a média que eu vou utilizar? E vai ser aritmética ou vai ser exponencial? Primeiro, qual que é a diferença da média móvel exponencial para a média móvel aritmética? Bom, basicamente, a média móvel exponencial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui as duas médias. Essa em 8 branquinha que vocês estão vendo aqui é a média móvel de 8 exponencial. Eu vou colocar a média móvel de 8 aritmética e vocês vão ver a diferença entre elas, basicamente. Eu vou colocar em amarelo, só para diferenciar. Pronto. Então vejam que... Deixa eu limpar todos esses estudos para ficar mais simples de vocês verem. Então vejam que a única... Existe uma gigantesca diferença entre a média móvel branca e a média móvel amarela. A média móvel de 8 exponencial para a média móvel aritmética. Cara, elas até são diferentes. A gente vê que elas passam em alguns pontos eventualmente modificados, né? Mas não é uma diferença que possa fazer alguma relevância significativa para qualquer estatística de trading. Não é. De fato, não é. Tá? Então, quem defende o uso da média móvel exponencial diz que a média móvel exponencial ela dá um pouco mais de peso para os últimos dados que foram imputados na série. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma média móvel de 5 períodos, média de 5, vai ser igual ao quê? Dia 1 mais dia 2 mais dia 3 mais dia 4 mais dia 5. Isso tudo eu vou dividir por 5. Isso é uma média móvel aritmética. Bom, uma média móvel exponencial, a única diferença que ela vai ter em relação às outras é que basicamente o dia 4 e o dia 5, que são os últimos 2 dias da série, eles vão ter um peso maior, eles vão ser pesados de uma maneira mais importante, porque a média móvel exponencial entende que os últimos dias são mais relevantes para a construção de toda a série do que os primeiros. E por isso, ela se desloca para cima ou para baixo mais rapidamente. Vocês estão vendo aqui, ó, nesse cenário, que em branco nós temos a exponencial. Vejam que aqui a exponencial já virou para baixo, porque ela levou em consideração esses últimos dias da série, enquanto que a aritmética continua virada para cima em amarelinho, por mais alguns dias. Então, podemos dizer que as médias móveis exponenciais, elas são mais nervosas, aqui já virou para baixo, enquanto que aqui não está virada para cima.
enquanto que as aritméticas são mais sossegadas. Do ponto de vista de sinal, se tu vai utilizar para um sinal de compra ou de venda, seria mais inteligente você utilizar uma média móvel exponencial. Se não for para isso, se for para realmente procurar zonas de suporte e resistências, então neste caso a média móvel aritmética é mais eficiente. Eu, particularmente falando, me acostumei a utilizar sempre as mesmas médias. Eu utilizo sempre a média móvel de 80 exponencial e sempre a média móvel de 8 exponencial. Eu utilizo elas sempre exponenciais. O Larry Williams utiliza a média móvel de 9 exponencial. Mas isso é uma definição completamente pessoal. Se tu quiser utilizar, por exemplo, média móvel de 13 porque você gosta de fibra, média móvel de 21 porque gosta de fibra, média móvel de 144, média móvel de 200, média móvel de 21, a média móvel de 21 talvez seja uma das mais utilizadas, ou a média móvel de 50, você vai definir o período que você quer operar. Se você quer uma média móvel rápida, você vai utilizar uma média móvel de prazo mais curto. Por exemplo, vou colocar aqui a de amarelinho, eu vou colocar essa média móvel como sendo o quê? Eu vou colocar ela como sendo 4 períodos. Veja como ela vai ficar muito mais nervosa. Olha como ela vira para cima e vira para baixo muito mais rapidamente, e como ela está muito mais grudada nos preços atuais do mercado. Isso é uma média móvel de 4, bem rápida. Algumas pessoas utilizam como sistema operacional o simples cruzamento de uma média rápida contra uma média móvel mais longa. Isso seria um sinal daí de venda. E um sinal inverso de compra seria o cruzamento de uma média móvel rápida contra uma média móvel mais lenta. Tá? Isso talvez seja um dos primeiros sinais técnicos criados há mais de 80 anos e que ainda funcionam de uma forma extremamente interessante para a maior parte dos mercados, cruzamentos de médias. Não é um sistema que tem um alto nível de acerto, mas ele produz movimentos muito amplos grande parte das vezes. Né? Bom, eu utilizo, como mencionei, a de 8 contra a de 80. São as duas médias móveis que eu trabalho. Se vocês forem olhar um vídeo lá no meu canal que é a filha mal criada, ali eu utilizo 4 médias. Quais são essas 4 médias? Ali eu utilizo um modelo que é o seguinte, ó. Filha mal criada. O filha mal criada vai basicamente trabalhar para colocar uma média muito simples. A gente vem aqui, ó, botão direito do mouse, inserir indicador. Ou se eu quiser, com o mouse passando em cima dos candles, botão direito, inserir indicador. Aí tem aqui, média móvel. Pronto, moving average. E daqui eu coloco uma média móvel de 4, bem curta. E daqui eu vou colocar uma outra média móvel de 17, um pouco mais longa. E eu vou colocar uma outra média móvel de 34, um pouquinho mais longa ainda. E eu vou colocar uma outra média móvel de 80. Muito bem. Veja que parece emaranhado, né? Para que tu colocou tanta média móvel, tá? Para que confundir tanto gráfico? Já vamos chegar lá, não se preocupem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a média móvel de 17. Eu vou colocar ela em azul clarinho, um pouquinho mais grossa, 3. Eu vou colocar a média móvel de 34, um azul um pouco mais escuro, um pouco mais grossa ainda, 4. E vou colocar a média móvel mais longa, a de 80, com um azul navy. Pronto. Muito bem. Vejam que quando a gente tem todas elas alinhadas para cima, como é o caso aqui, a média móvel de amarelo virada para cima, 4, 17, 34 e 80, nós estamos numa clara, nítida e poderosa tendência de alta, em que o mercado é eminentemente comprador e eu tenho que procurar por todo e qualquer sinal de compra que apareça durante esse período. Então, nesta situação, quando a gente tem as 4 médias concordando no seu caminho, como aqui, por exemplo, eu tenho que estar só pensando em
compras. Eu tenho todas as médias apontando na mesma direção. Ao passo que quando eu tenho esta confusão aqui, que são as médias brigando entre elas, então a gente tem a média maior de 8 caindo, a média maior de 17 subindo, a média maior de 34 caindo, a média maior de 80 de lado. Isso aqui é o momento em que o mercado está não direcional e que, portanto, eu tenho que ficar mais longe dele. Não vale a pena eu entrar no mercado durante essa fase. Eu tenho que estar entrando no mercado apenas durante esta fase, quando as médias estão todas alinhadas na mesma direção. Isso aqui é como uma família. Por que eu digo que é filha mal criada? Porque a média móvel mais curta é a média móvel de 4, ela é a filha menor. A média móvel de 17 é o irmão mais velho. A média móvel aqui de 34, a mãe. A média móvel de 80 é o pai. Então, quando toda a família está trabalhando no mesmo sentido, as coisas andam mais fáceis, muito mais fáceis. E as coisas andam extremamente complicadas quando a mãe está brigando com o filho mais velho, que está brigando com a irmã mais jovem, que está brigando com o pai mais velho. Então fica uma confusão operar aqui no meio dessa briga. Quando a gente tem o cenário eminentemente comprador nessa situação, nós fica muito objetivo do que a gente tem que estar procurando pelos sinais de compra. Quais são os sinais? Calma! Nós vamos falar sobre todos eles sem nenhum problema. Mas a ideia é esperar que as médias móveis estejam concordando na sua direção para que a gente possa tomar os melhores trades, para que a gente possa procurar pelas melhores oportunidades. E o filha mal criada, basicamente, o que é o filha mal criada? O filha mal criada é justamente essa situação que vocês estão vendo aqui, ó, neste momento atual. O que é ela composta? A gente tem média móvel de 17 subindo. Então o filho mais velho está dizendo, mana, você vem para casa à meia-noite. A gente tem a mãe dizendo, você vai voltar para casa à meia-noite. E a gente tem o pai dizendo, você vai voltar para casa à meia-noite. As três médias principais estão viradas para cima. A filha, que é a média móvel mais curta, está virada para baixo, dizendo, quero voltar às 4 da manhã. Eu quero voltar às 4 da manhã. Eu quero voltar às 4 da manhã. Em algum momento, a filha vai aceitar que quem manda são os outros três. E esse aceitar, ele acontece exatamente neste momento em que a média móvel menor vira para cima. E por isso que eu gosto de utilizar a média móvel exponencial. Então, eu boto ela exponencial, boto todas as outras exponenciais, porque eu vou usá-las como uma referência de entrada. É um sistema muito simples e extremamente eficiente para indicar bons pontos de tomada de posição. Aqui, ó, nós temos um exemplo claro do sinal acontecendo. A média móvel de 17 subindo, a média móvel de 34 subindo, a média móvel de 80 subindo, a média móvel de 4 recuou e virou para cima. Aqui já tinha recuado e virado para cima antes. Então, se o cara comprou, por exemplo, a ruptura deste candle que está aqui, ele coloca o seu stop abaixo desse candle que está aqui. Se ele compra, por exemplo, a ruptura deste candle aqui, ele vai colocar o seu stop abaixo desse fundo aqui. E veja que a tendência reinicia. E ele está dentro do barco. Veja que a média mais uma vez inclina para baixo aqui. Ele vai esperar que ela incline para cima. Inclinou para cima. Ele vai projetar uma nova entrada nessa ruptura aqui. Uma nova entrada. E ele vai esperar então que vá acontecendo uma nova tentativa da filha mal criada fazer isso e fazer isso. Contra as médias móveis principais, que são as 17, 34 e 80. Aqui teve mais um sinal. Aqui teve mais um. Agora, quando a média móvel 17 começa a inflexionar para baixo, cancela tudo. Né? O que ele quer é basicamente as três principais médias concordando e a menorzinha discordando. É isso que ele quer, para poder tomar uma posição. Não vai funcionar sempre, é óbvio, não existe nada que funcione sempre dentro do mercado. Mas a gente tem um sinal de venda aparecendo aqui, ó. Média móvel 17 caindo, 34 caindo, 80 caindo. E aqui você tem a média móvel de 4 virando para cima e virando para baixo, com uma venda sendo feita na perda dessa mínima stop acima desse ponto.
É um sistema seguidor de tendência que vai ter um nível de acerto em torno de 55, 65, 60% dos trades realizados, né? Desde que a gente trabalhe então alvos mais longos, tem payoffs bem amplos e pode ser um sistema interessante para os amigos. Tá? Deem uma olhada nisso. Eu espero que esse vídeo tenha agregado algum conhecimento legal para vocês. Aqui a gente está utilizando o modelo Filha Mal Criada. Tem um vídeo lá no meu Storyboard oficial que é como se tornar um trader profissional, que eu falo muito desse sistema, vocês podem dar uma olhada nisso. Este é um sistema legal, não é o que eu utilizo muito para criptos. No próximo vídeo eu vou falar do modelo que eu utilizo para criptos. Espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar um like e nos vemos em breve. Tudo de bom.